Fala pessoal, estamos aqui para mais um vídeo, dessa vez para continuarmos a falar, uma segunda parte, sobre a alma das virtudes. Então, desde já, peço que você se inscreva aqui no canal, comente, compartilhe, ative o sininho para não perder nenhum vídeo como este, que certamente vai nos ajudar cada vez mais a tomar consciência da necessidade das virtudes, o que elas são. Em breve nós falaremos ainda mais sobre como adquiri-las. Então fique atento nesse vídeo e vamos lá. Então, no último capítulo nós havíamos falado de como que a graça, a caridade, de certa forma, Francisco Fala já fez uma breve pincelada de como que a graça ela está nas virtudes humanas, nas virtudes cardeais, a prudência, a justiça, a temperança e a fortaleza. Nós vamos ver isso com mais calma depois, mas ele já falava disso. A graça, ali a pessoa que é cristã, que é virtuosa, ainda é um grau ainda mais, é um upgrade comparado a uma pessoa que é virtuosa e pagã, né? Ao mesmo tempo que você não tem, ao mesmo tempo que o cristianismo ele aproveitou isso e de fato foi muito bom, você tem que perceber que é um esforço humano, né? Não é somente a graça. Então, muito bem. A seiva que santifica o cristão e o transforma em filho de Deus é a graça do Espírito Santo. É o dom divino, mas esse dom não vem sozinho. Então, o Espírito Santo, que na teologia católica é a terceira pessoa da Santíssima Trindade, ela também derrama sobre o coração humano as virtudes teologais. Quais são elas? A fé, a esperança e a caridade. Os sete dons do Espírito Santo, que também movem o ser humano para uma plenitude cada vez maior em sua natureza. Quais são esses dons? A sabedoria, a inteligência, o conselho, a fortaleza, a ciência, a piedade e o temor a Deus. As virtudes teologais e os dons, mais as virtudes humanas elevadas pela graça, constituem o que o catecismo chama o organismo da vida sobrenatural do cristão. Virtudes teologais, os seus dons do Espírito Santo e as virtudes humanas elevadas pela graça. É o organismo da vida sobrenatural do cristão. Então, esse organismo espiritual pode estar vivo pela graça, pode estar em coma pela tibieza ou morto pelo pecado. É preciso ter o organismo forte e sadio. Assim como muitos de nós frequentam a academia, fazem algum tipo de exercício físico, uma caminhada, uma corrida, uma bicicleta, etc. Nós precisamos também desse organismo espiritual muito forte, né? Então, as virtudes teologais, elas não são, elas são dom divino, então elas não são como a gente pode pensar esforço. Eu vou me esforçar para ter mais fé. Não é assim que funciona. As virtudes teologais elas são infundidas por Deus na alma dos fiéis para torná-los capazes de agir como seus filhos e merecer a vida eterna. Assim que funcionam as virtudes teologais. Por isso se chamam infusas, porque elas são derramadas. Então, não se recebem elas como virtudes já feitas, maduras, mas como qualidades sobrenaturais que nos capacitam para realizar livremente atos de fé, de esperança e de amor, e para ir amadurecendo nesses hábitos. As três virtudes teologais, ensinam ainda o catecismo, adaptam as faculdades do homem para que possa participar da natureza divina. Animam e caracterizam o agir moral do cristão, informam e vivificam todas as virtudes morais. Olha que interessante. As virtudes teologais, elas
adaptam as faculdades do homem para que possam participar da natureza divina, animam e caracterizam o agir moral do cristão, informam e vivificam todas as virtudes morais. Convém prestar atenção a esta última frase. Informam e vivificam todas as virtudes morais. Olha só como que a fé, a esperança e a caridade, elas informam e vivificam, elas dão a força, dão ali o complemento, o suplemento, a máxima potência. Quer dizer que as virtudes humanas, juntamente com a graça que as eleva, recebem a influência sobrenatural da fé, da esperança e da caridade, que lhes comunicam uma qualidade própria, uma qualidade cristã. A prudência, a justiça, a fortaleza, a temperança, vivificadas pelas virtudes teologais, se tornam virtudes cristãs e passam a ser, como dizia Santo Agostinho, atos de amor. São o amor sobrenatural cristão em atividade. Então, isso nós falamos das virtudes teologais, que são 3, e também os dons do Espírito Santo. Também são dons infundidos, são dons dados por Deus. Diferenciam-se das virtudes teologais em que estas, como acabamos de lembrar, podem-nos exercitar livremente a capacidade recebida de Deus, ou seja, fazer atos de fé, esperança e amor. Pelo contrário, os dons do Espírito Santo dependem totalmente de Deus, e a nossa mente nos pede, e não é pouco, o acolhimento e a docilidade. A docilidade é justamente o acolhimento gentil, o acolhimento na íntegra, o acolhimento sincero, o homem dócil. Então, pensemos numa comparação. As virtudes são como os remos de uma barca. Quer a barca, quer os remos são dom de Deus. Mas nós temos que navegar remando. Os dons do Espírito Santo, pelo contrário, são comparados às velas do barco. Não somos nós que lhe damos o impulso, mas o sopro do Espírito. Da nossa parte, precisamos ter as velas, as boas disposições desfraudadas, para acolher prontamente as moções e inspirações, os sopros de Deus. Então, cabe a nós o esforço de remar, mesmo que o barco e o remo não sejam nossos, sejam dons de Deus, mas as velas, uma hora ou outra, elas podem também nos mover e precisamos dessa docilidade. Então vamos pensar no influxo das virtudes teologais sobre as morais, sobre as virtudes morais. Isso sem considerar aí uma teologia de consultório, uma teologia de clínica, né? Mas como que isso, de repente, para um paciente católico é muito presente, até mesmo para quem não está fazendo terapia, mas que está buscando uma vida mais virtuosa, isso acredito que tem muita força, muita eficácia. Então, podemos dizer que a fé consiste em ver tudo, Deus, o homem e o mundo com os olhos de Cristo. A pessoa que tem fé pode dizer como São João: nós conhecemos o amor de Deus e acreditamos nele. Essa fé viva torna-se uma força poderosa para praticar em alto grau uma série de virtudes humanas, que a visão mundana, materialista ou hedonista é incapaz de compreender. Então, pela fé, você tem ali o desprendimento, a fidelidade, a abnegação, o espírito de sacrifício. Ou seja, as horas da fé, praticando a fé, você vê essas coisas como um sentido. Não são apenas sofrimentos, desconfortos. Por isso que pedir uma fé viva é tão importante.
para nós termos esse novo sentido, essa nova lógica de vida. A fé, diz Bento XVI, gera em nós a certeza vitoriosa que Deus é amor. Deste modo, transforma as nossas impaciências e as nossas dúvidas em esperança segura. Nenhuma dificuldade ou hostilidade nos faz perder as virtudes da coragem e da perseverança, porque sabemos, pela fé, que existe a providência divina, que Deus nos ama e tudo encaminha para o nosso bem. O homem de fé não hesitará em abraçar renúncias, ter uma abnegação, a serviço do ideal cristão de santidade e de apostolado, e até entregar-se totalmente a si mesmo, com fortaleza e generosidade, para servir a Deus e aos irmãos. Em suma, o homem de fé ele quer agradar a Deus e por isso ele vai negar aquilo que seja contrário à sua natureza e abraçar aquilo que é a vontade de Deus. Sobre a esperança. Como que a esperança ela influencia nas virtudes morais? É um suporte poderoso para a alegria e o otimismo, qualidades humanas que um cristão deveria possuir habitualmente. Ela faz crescer com uma potência superior às forças humanas, as virtudes da magnanimidade, aspirar a metas grandes e difíceis, da audácia, enfrentar e vencer o medo dos obstáculos e fracassos, e da humildade, que não é covardia nem desânimo, mas consciência da nossa fraqueza e confiança na luz e na força de Deus. Nós falávamos anteriormente naquela virose do orgulho e de como que a humildade era um santo remédio para o orgulho. Aliás, não era, mas ainda continua e sempre será. A esperança vivifica também a virtude da mansidão, que passa por cima da ira, da tristeza e da revolta. Reações amargas da alma pessimista, e comunica a serenidade perante a morte, sabendo que depois dela, se formos fiéis, nos espera o abraço eterno de Deus. Então, a esperança nesse ponto, aqui você tem duas paixões, né, na perspectiva medieval, mas também na perspectiva contemporânea, duas emoções, a ira e a tristeza. Ambas, em poucas palavras, podem ser consideradas como que neutras, mas terão ali, uma vez ou outra, um certo objeto que não é necessariamente contrário a algo, porque nós sempre buscamos algo que amamos e desejamos afastar aquilo que nos perturba, que nos ameaça. Então, a ira, quando ela não é bem ordenada, ou a tristeza, ela vem, de certa forma, de uma forma muito desordenada, muito nociva para nós, para as outras pessoas. Então a esperança também ela eleva ainda a um novo patamar a paciência em face da dor. Pois para o cristão que tem esperança, a cruz é fonte de graças para esta vida e para merecer a vida eterna. Então a paciência, o padecer, o sofrer, o resistir às dificuldades tem um novo sentido. Finalmente, o último ponto, a caridade, como que ela influi nas virtudes morais. É a virtude que funde inseparavelmente o amor a Deus e o amor ao próximo. A caridade enquanto virtude teologal. Esse é o amor em pleno sentido. Então, a caridade, ajudada pelo dom da sabedoria, faz-nos colocar com muita alegria o amor de Deus acima de qualquer outro amor, desejo ou prazer. Ela engrandece as virtudes humanas da generosidade, da lealdade e da fidelidade. Então, dá o cunho de plenitude a todas as virtudes humanas do cristão. Olha só que interessante. Mesmo que a gente vai falar disso ainda, que a prudência, ela vai como que puxando a fila de todas as virtudes humanas,
mas é a caridade, é a virtude teologal da caridade que dá o cunho de plenitude a todas as virtudes humanas do cristão. Então, Bento XVI também nos convida a pensar: o amor divino é a luz, fundamentalmente a única, que ilumina incessantemente o mundo às escuras e nos dá a coragem de viver e agir. Então, a gente poderia terminar com a fala de São Paulo aos Coríntios: a caridade é paciente, caridosa, a caridade é bondosa, não tem inveja, a caridade não é orgulhosa, não é arrogante, nem escandalosa, não busca os próprios interesses, não se irrita, não guarda rancor, não se alegra com a injustiça, mas se rejubila com a verdade. Tudo desculpa, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Um elenco de virtudes humanas que a caridade desperta, fortalece e impregna de valor sobrenatural. Ou seja, a caridade plenamente vivida em nossos corações ajuda-nos para que sejamos ainda mais virtuosos, não somente ter essas virtudes cardeais, mas temos ainda outras. Nós tivemos então essa reflexão sobre a seiva das virtudes, né? Aquilo que alimenta, que é o sangue delas. E São José Maria nos convida a pensar: nada aperfeiçoa tanto a personalidade como a correspondência à graça. Gostaria que você levasse isso, né? Você cristão, você católico, ou se você ainda não é, o que você leva desta live hoje para o teu coração, para o teu peito? Digita aqui embaixo se você chegou até aqui, o que você mais gostou dessa live, que propósito que você de repente já pensou em colocar em prática. E assim a gente vai seguindo em frente. Nós vamos, como eu falei, em breve falar sobre a aquisição das virtudes, como que a gente adquire as virtudes. Né? Então, mas sobretudo para o cristão, para o católico, que fique muito bem claro: nada aperfeiçoa tanto a personalidade como a correspondência à graça. Então, peçamos, você cristão, você católico, a graça de correspondermos à graça, até mesmo. De nos exercitarmos, de modificarmos, de desejarmos verdadeiramente essa realização, essa plenitude humana que com certeza nos faz amar cada vez mais a Deus e o próximo que está ao nosso lado. Então, por isso, nós concluímos. Mais uma vez, peço que você compartilhe esse vídeo, dê o seu like, se inscreva no canal e até a próxima, meus caros.